A paz do Senhor, povo de Deus, é uma alegria muito grande retornar ao nosso canal, o canal no YouTube, que tem servido aí irmãos por todo o Brasil e também especialmente a cidade de Caxias, o nosso estado no Maranhão, e também as conexões que estamos fazendo aqui agora no Rio Grande do Sul, onde Deus tem aberto portas para que possamos ministrar, pregar e ensinar. E tendo em vista que o meu maior incentivador, meu querido pai, pediu para que eu continuasse com as gravações, isso acendeu novamente em nosso coração. E vamos novamente voltar ali com aquele afinco, com a constância de publicar, de organizar os vídeos no YouTube. Não é fácil, meus irmãos, me ajude em oração, a nossa rotina mudou um pouco. Se os irmãos puderem observar, não estamos mais no nosso gabinete lá em Caxias, mudamos de casa, agora estamos em outro estado, no estado do Rio Grande do Sul, como capelão do Exército agora na 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. O último vídeo que postei no YouTube foi em 16 de março de 2024 e de lá para cá o meu filho nasceu. Mudamos de estado, ingressei em um novo ambiente de trabalho, né? Estava ali em Caxias como pastor de igreja, na querida igreja da Área 2, na Assembleia de Deus em Caxias. E hoje estamos aqui servindo no Exército Brasileiro como capelão militar, como segundo-tenente, pregando, ensinando, aconselhando e ajudando os nossos queridos soldados ali a respeito da particularidade da espiritualidade cristã. E isso o Exército tem se preocupado. É importante porque, graças a Deus, nós temos percebido o agir e a mão de Deus nas oportunidades que nos são franqueadas. Mas cá estamos para retornar de maneira metódica, de maneira cuidadosa ao ensino da Palavra de Deus e na primeira lição de 2026, no primeiro trimestre. Eu peço que os amados irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, inscreva-se, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, para que alcance mais pessoas, né? Eu deixei mais de um ano aí sem ativar o canal e nós iremos retornar com esse cuidado especial para divulgação, para que mais pessoas tenham acesso aos vídeos metódicos, detalhados aqui no nosso YouTube. Os irmãos já conhecem a nossa didática, nós não iremos destrinchar, podemos colocar dessa forma, cada tópico da nossa lição. Os irmãos sabem fazer isso muito bem, tem um livro de apoio, tem livros outros de teologia sistemática que podem lhes ajudar nesse intento. A ideia aqui é apenas introduzir ou pegar um tópico específico, aprofundar, ampliar, para que os irmãos aí reverberem em sua sala de aula. E com isso, aquele tópico que parece um pouco mais, entre aspas, obscuro, um pouco mais difícil de entender, nós iremos clarear e lhe ajudar nessa busca por entender aquele texto, aquela passagem, aquele aspecto histórico, aquele desenvolvimento doutrinário ou alguma particularidade do idioma grego e por aí vai, tá bom? Então essa é a nossa ideia. Os irmãos têm um livro de apoio, podem pesquisar. Tem outros irmãos também que organizam um vídeo no YouTube de maneira metódica, com cada tópico, também lhes convido a fazer isso, né? Mas o nosso intento aqui é apenas abordar um tópico ou basicamente um assunto dentro da lição de número 1, tá bom? Lição de número 1, nós temos aqui a revista A Santíssima Trindade, adultos do primeiro trimestre de 2026, tá bom? Eu peço um pouco de paciência para os irmãos, nós iremos organizar o nosso estúdio, podemos colocar assim, mudar de apartamento daqui a um mês e iremos organizar melhor, trazer os livros, vai ficar melhor aí para os irmãos visualizarem também uns slides na tela, vai ficar bem interativo. Tudo isso é um processo, né? Toda mudança exige esse esforço para que o processo se concretize. Pois bem, a revista desse primeiro trimestre, meus queridos irmãos, é escrita pelo pastor Douglas Batista. É um exímio ensinador, ele já escreveu algumas lições da Escola Bíblica Dominical e eu quero trazer rapidamente aqui um pouco da sua bibliografia. Eu sempre faço isso, é importante, né? Falarmos um pouco da bibliografia do querido pastor. Ele é doutor em teologia sistemática, tem mestrado em ciências da religião, docência do ensino superior, mas tem uma particularidade que o pastor Douglas Batista também, além de ser o líder ali do Conselho de Educação e Cultura, né, teológica da CGADB, da nossa convenção. Ele também é o líder, presidente do Conselho de Capelães do Brasil.
Ele, por muito tempo, serviu também o Exército Brasileiro, né, como praça, ingressou na escola de sargentos, né, na ESA, e chegou até o posto de, salvo engano, capitão, no quadro auxiliar de oficiais. Olha que bênção, né? Então somos irmãos de farda. E tive a oportunidade de conversar com ele na cidade do Maranhão, ele estava ministrando, e conversei com ele também a respeito do Exército Brasileiro, as experiências, e aprendi muito com este homem de Deus. E ele nos presenteia, né, através da CPAD, com esta maravilhosa lição, a Santíssima Trindade. Tendo em vista que as ideologias, eu coloco até os tópicos apologéticos, né, as seitas e heresias que têm surgido aí em muitas denominações, até mesmo canções, têm levado aí a um mau entendimento do que de fato vem a ser a Santíssima Trindade, o que de fato é o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então nós iremos nos aprofundar, é um tópico importante, trata-se aí da espinha dorsal, do ponto nevrálgico, né, do dogma cristão. Quem nega isso não pode se dizer que é cristão, isso aqui é um fator primordial. Nós iremos falar sobre a voz da verdade, sobre os unicistas, modalistas, triteístas e por aí vai. E é um tópico que nós iremos expandir, né, através também da história da igreja, dos concílios que discutiram e essa doutrina tão importante. Quando eu ministro essa aula, eu gosto de começar com um impacto, dizendo que um certo teólogo, né, não me lembro bem, eu creio que não foi o Wayne Grudem, talvez Berkhoff, eu não lembro qual teologia sistemática eu peguei essa frase, ou Culver, eu não lembro, mas ele diz o seguinte: a respeito da Trindade, tente entendê-la e perderá a sua cabeça, negue-a e perderá a sua alma. E é verdade, né? É uma doutrina muito difícil de entendermos. Então, a ideia desse vídeo aqui, meus queridos irmãos, os próximos serão bem mais elaborados, é basicamente trazer uma rápida introdução e uma definição do que é a Trindade, dentro das suas particularidades, né, morfológicas, ou até mesmo da palavra, da semântica da etimologia de cada palavra, que compõe aí a declaração de fé da Assembleia de Deus. Lá diz, em um dos seus artigos, que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Isso é importante nós entendermos, porque através disso nós iremos expandir o assunto. Se os irmãos observarem, isso já é de praxe da CPAD, a organização, ela sempre começa naquele aspecto de o mistério da Santíssima Trindade, entendendo como é que funciona isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o desenvolvimento na história da igreja, e depois ele vai para cada pessoa. O Deus Pai, o Pai enviou o Filho, a paternidade divina, entra aí na segunda pessoa, o Deus Filho, o Filho como verbo de Deus, a obra do Filho, e a partir da lição de número 8, o Deus Espírito Santo, lição 9, o Espírito Santo regenerador, 10, o capacitador, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, que é o relacionamento intratrinitário, e por último, para fecharmos, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Olha que divisão didática e maravilhosa o querido pastor Douglas Batista nos presenteou. Quero começar aqui rapidamente com um texto áureo, Mateus capítulo 3, verso 17. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A verdade prática nos ensina. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos lá. Eu quero trazer aqui basicamente alguns tópicos que percebo eu que são muito importantes para os queridos professores, irmãos que estarão amanhã na Escola Bíblica Dominical levarem em sala de aula. Primeiramente, a definição, é o entendimento. Você pode até começar com aquela provocação, daquela citação daquele autor teológico que acabei de citar. Se o irmão não lembra, volta um pouco o vídeo e vai perceber ali a respeito do mistério da Trindade, que isso é provocativo, mas é um ponto sem a qual não subsiste a fé cristã, para que possamos perceber. E iremos discutir um pouco também desse desenvolvimento doutrinário, né? A história da teologia. Isso é importante porque através disso percebemos, não apenas no hebraico ou no grego,
ou nem tão pouco na história da igreja, a importância do entendimento correto a respeito da Trindade. Isso levantou, derrubou homens, pessoas, igrejas e seitas ao longo da história da igreja. E isso é importante ser percebido porque hoje ainda você pode estar com um membro seu da igreja ou alguma pessoa que não tem um entendimento correto a respeito da Trindade. Como é que funciona esse mistério, esse relacionamento do pai com o filho, gerado, não gerado, ele foi criado, incriado, infinito, autoexistente, comunicando-se aí com seus atributos e por aí vai. Onde e como funcionam essas distinções, tudo isso será discutido. Mas para que possamos perceber, vamos começar com a palavra Trindade. A palavra Trindade é importante ela ser esmiuçada, porque através dela iremos expandir o tópico neste assunto. Então, primeiro, escute bem. A palavra Trindade, é claro, os irmãos já sabem disso, ela não aparece nas Escrituras Sagradas. Tampouco quando nós pesquisamos palavras correlatas como triunidade, trino, trinal, bem como, dentro da declaração de fé, subsistência ou essência, nós não encontramos nas Escrituras. Mas, mesmo assim, nós usamos e muitas vezes nós nos apoiamos nessas palavras para tentar expressar essa doutrina que é tão difícil. Então, perceba o seguinte, a doutrina, ela aparece nas Escrituras e, portanto, trata-se de escute bem isso, ensinamento bíblico. É um dogma, é uma verdade que é a palavra de Deus que sobressalta aos nossos olhos. Para que possamos entender como a doutrina da Trindade se tornou um artigo tão importante da nossa fé cristã, precisamos saber que se desenrolou um desenvolvimento ali do entendimento a respeito desta doutrina, através da igreja. Então, quando nós falamos da natureza de Deus, a teontologia, que é baseada nas Escrituras, nós percebemos aí a doutrina da Trindade. Então, quando você observa a palavra de Deus nas Escrituras, nós percebemos que na teologia chamamos de aquilo que encontramos e concebemos como revelação progressiva, que é a ideia de que à medida que o tempo passa, Deus, ele revela mais e mais do seu plano, do seu intento eterno, tendo por fim aí a redenção de todas as coisas. Isso é importante nós entendermos por quê, queridos irmãos. A revelação progressiva, ela é um tópico desenvolvido, eu até indico esse livro para os irmãos, dos poucos livros que consegui trazer aqui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, esse livro aqui de teologia bíblica. Esse livro ele fala muito a respeito desse desenvolvimento doutrinário. Eu incentivo os irmãos geralmente conhecem mais a teologia sistemática, conhecem mais a teologia filosófica, os irmãos conhecem mais a teologia histórica, mas pouco se fala na teologia bíblica, e é onde tudo começa. Aqui, indicação de teologia sistemática, histórica e filosófica, de Alice McGrath, também de Wayne Grudem, que é bem didático, eu li no finalzinho do ano passado, li todo esse livro. Tem também aqui do Norman Geisler e por aí vai. E também eu indico aqui para entender os concílios da igreja, a obra do Cristianismo através dos séculos, de Carnes, tá bom? É um livraço muito bom, um livro aqui didático que pode ser usado aí como material em sala de aula. Mas destes aqui, o que eu mais indico é esse, tá? São leituras obrigatórias para essa lição, para que os irmãos entendam o desenvolvimento doutrinário. Quando falamos de teologia bíblica, nós percebemos ali o descortinar de Deus através da história. Deus não revelou tudo, é como se fosse flashes de um trailer em Gênesis, Êxodo, no Pentateuco e por aí vai. Quando chegamos no Novo Testamento, quando Cristo, em grande poder, glória, na plenitude dos tempos, rasga os céus e adentra na temporalidade, nós percebemos ali o descortinar de Deus de maneira mais direta. Ele começa a revelar coisas para o seu povo, para a igreja, para os judeus, enfim, de maneira mais contundente. Então, aquilo que Paulo faz é basicamente explicar os aspectos doutrinários revelados em Cristo. Enquanto o Antigo Testamento
é a preparação, os evangelhos é a manifestação, Atos é a propagação, as epístolas nada mais nada menos são do que a explicação. Apocalipse é a glorificação e a redenção de todas as coisas. Então é assim que nós percebemos o enredo, né, daquele fio dourado que liga todas as Sagradas Escrituras. Então a teologia bíblica é isso, é a revelação descortinar de Deus através da história. Olha o tópico aí sendo aprofundado para que os irmãos busquem e estudem. Então indico esse livro aqui, Teologia Bíblica, de John Goldgate. Ele é um exímio escritor e tem muito para nos falar a respeito do desenvolvimento doutrinário. Pois bem, vamos continuar aqui a respeito da etimologia dessa palavra, né? Uma definição de trindade, ela não é fácil, nós já aprendemos a respeito disso, né? Não é fácil de ser conseguida. Então, algumas são feitas ao tentar aliar várias proposições, né? Parece até raciocínio lógico. Outras erram por enfatizar, podemos colocar dessa forma, de uma maneira demasiada ou demasiadamente a unicidade ou a triplicidade. Então é um perigo. Vai de uma ponta a outra, ou muito unitário ou muito tríplice, podemos colocar assim, né? Unicidade, triplicidade. Esse é o aspecto provocador. Então, a palavra, por exemplo, pessoas, ela pode ser enganosa, né? Como se a divindade fosse composta por 3 indivíduos distintos. Mas vamos pensar, qual seria a palavra mais adequada para definir? O termo substância? Como é que nós entendemos a palavra substância, né? Substância pode parecer um pouco materialista, né? Demais. Algumas pessoas até prefeririam usar o termo essência. Então, muitos não irão entender, perceba isso, o significado de subsistência. Mas um dicionário, né, um Aurélio da Vida pode nos ajudar em relação a esse entendimento. O que significa subsistência? Subsistência é um conjunto do que é necessário para sustentar a vida. Conjunto do que é necessário para sustentar a vida. Então, de uma maneira positiva, escute bem isso, essa definição claramente revela tanto a unicidade quanto a triplicidade. E tem um cuidado de manter a igualdade e a eternidade dos 3. É isso que é importante nós pontuarmos. Então, ainda que a palavra pessoa não seja a melhor opção, ela resguarda, né? Ela resguarda contra o modalismo e, claro, a frase da mesma substância, ou melhor ainda, né? Em essência, ela protege também contra o triteísmo, que são aí heresias que nós iremos discutir posteriormente. Então, a indivisível essência total de Deus pertence igualmente a cada uma das 3 pessoas. É isso que é importante nós ressaltarmos. Então, o texto de João, capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, olha como isso é interessante. Aqui esse texto expressa de uma forma belíssima, de maneira magistral, o equilíbrio entre a diversidade de pessoas e a unidade da essência. Ele fala aqui, eu e o Pai. Claramente, distingue-se aqui 2 pessoas. E o verbo, olha o verbo aqui, somos, está no plural. É algo neutro. Eu e o Pai somos um. É algo neutro, ou seja, um em natureza, um em essência, mas não uma pessoa. Então, logo, o Senhor, ele distingue a si mesmo do Pai e, ao mesmo tempo, clama pela unidade e a igualdade com o Pai. Olha como isso é maravilhoso, né? A profundidade desse texto de João, capítulo 10, verso de número 30. Então, esse é um tópico que buscamos aqui aprofundar um pouco
da etimologia dessas palavras que foram escolhidas aí nos concílios e por aí vai, porque é importante os irmãos ressaltarem isso em sala de aula. Então, só para encerrarmos aqui, a definição daquilo que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus tem para nos ensinar é: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Até a próxima aula. Não perca aí os próximos episódios, podemos assim dizer, para que os irmãos estejam abastecidos aí com essa doutrina que é tão maravilhosa, especial e vai agregar muito no nosso estudo e também no nosso devocional com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima lição.